Vamos iniciar a sessão, havendo legal, declaro aberta a sessão. Boas-vindas à excelentíssima juíza convocada, doutora Berenice Capuchu, que está substituindo o desembargador Cláudio no período de férias. Também agradecimento à excelentíssima doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo. Doutora Maria de Lourdes, está nos ouvindo aí? Estou sim, excelência. Bom dia. Agradecer que esteja conosco, acompanhando as sessões deste mês. Exatamente, a última sessão, é sempre um prazer estar aqui, Célio. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença conosco, sempre um prazer tê-la. Então, serão julgados hoje 9 processos, foram publicados 10, mas esse 205 não são. Então, serão julgados os processos de número 197, 198, esse é o número da pauta, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, todos em minha relatoria, esses. E o 206 da relatoria do desembargador Cornélio Alves. Iniciemos, então, pelo processo 197, processo de minha relatoria, onde é apelante Brasil Dream Homes, Empreendimento Imobiliário Limitada, Milton Torres, Rabosa de Carvalho, advogado Erlendo Vatner, apelado Erlendo Vatner, advogado José Evandro Lacerda e outros. Advogado aguardando esse julgamento, apelação 197, não tem ninguém aguardando então o julgamento, porque às vezes a pessoa requer apresentação oral, mas não comparece, né? Então, esse processo, a Câmara, à unanimidade, julgou desprovido a unanimidade. O 197 da pauta, julgado. 197, julgado, não compareceu nenhum advogado. 198, agravante Potiguar Sul, Transmissão de Energia S.A., advogado João Loio de Meira Lins, agravado Judite Félix Pinheiro, advogado Arthur César Danta Silva e o Eduardo Gugel Cunha e outros. Algum advogado aguardando? Sim, excelência. O Potiguar Sul. Tem duas citações ou só uma? Tem a minha pela agravante, Potiguar Sul. Como é o nome de Vossa Excelência? É Bruno Vasconcelos. Mas foi sob estabelecimento, porque aqui só consta João Loio de Meira Lins. Foi para subestabelecimento, porque João Loio de Meira Lins está como advogado principal que recebe as intimações. Correto. Vossa Excelência, então, representa a parte agravante, né? Tem a palavra, viu? Obrigado, Excelência. Muito bom dia a todos, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público e demais presentes. De antemão, queria agradecer pela oportunidade que me é concedida. Essa é a primeira vez que eu apresento sustentação oral perante esse tribunal. E, ainda que de modo virtual, ao tempo que eu externo a minha honra por fazê-lo, eu me comprometo a ser bem objetivo. Inclusive porque o processo em si, ele prescinde de maiores elucubrações, apesar de uma aparente complexidade no que diz respeito às raízes advindas do mérito principal. Então, mais uma vez, externo a minha honra e passo a análise do recurso. O presente recurso ele tem diversas raízes, como eu disse antes, possui diversos braços processuais, e todos eles advindos de um processo de 2015, processo número 0800-557-60 de 2015, em que houve uma execução de um valor milionário, de mais de 3 milhões de reais. À época, quando o processo de cumprimento de sentença foi deflagrado, foi conferido um claro excesso dos cálculos apresentados pela parte exequente. Em razão disso, a minha cliente, executada, depositou todo o montante que estava sendo pleiteado, mais de 3 milhões de reais, e, ato contínuo, apresentou impugnação, em razão de um excesso de quase 200 mil reais, que havia sido constatado. Pois bem, conquanto a própria parte adversa tenha reconhecido o excesso e conquanto esse excesso tenha sido atestado e confirmado pelo próprio magistrado de primeira instância, o fato é que o magistrado de primeira instância entendeu que o pagamento, o depósito, não havia sido feito de modo voluntário, o que certamente foi um equívoco, inclusive foi objeto de oposição por parte da minha cliente. Em razão disso, foi procedida a aplicação da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, parágrafo 1º do CPC, em razão desse manifesto, ou desse alegado excesso, em razão desse alegado depósito não voluntário. Pois bem, essa decisão em que
foram aplicados honorários advocatícios e também a multa, artigo 523, parágrafo 1º, foi claramente definitiva. E por ter sido definitiva, minha cliente apresentou recurso de apelação, recurso cabível para tanto, para atacar esse tipo de decisão. O fato é que, ao interpor recurso, a Vossa Excelência, o desembargador Lermando Mota, entendeu, à época, que a via recursal eleita não havia sido a mais adequada, ou a adequada. Vossa Excelência entendeu, no juízo de admissibilidade do recurso de apelação, que, na verdade, deveria ter sido interposto um recurso de agravo de instrumento. E, data máxima vênia, Excelência, o entendimento da hora agravante, consubstanciado na atuação do escritório em que milito, é diferente. E, por essa razão, nós entendemos que se fez necessária a posição de embargo de declaração, e esses embargos de declaração, inclusive, estão pendentes de julgamento. Eles até foram incluídos na última pauta da sessão, mas, em razão da não intimação para apresentação de contra-razões, eles foram retirados e acredito que serão julgados em breve. De todo modo, eu entendo que se faz necessário, nessa oportunidade, abrir um parênteses importante aqui, em relação ao mérito da apelação, tendo em vista que os processos são conexos, estão interligados. Há três elementos que evidenciam que a decisão atacada por meio da apelação naquela oportunidade é, sim, definitiva. Se tratava, sim, de uma decisão definitiva. Primeiro, o juiz homologou os cálculos que haviam sido retificados e fixou como devida a quantia que havia sido apontada pela executada. Ou seja, houve homologação final daqueles cálculos trazidos pela parte executada e confirmados pela parte exequente. Segundo, naquela oportunidade, daquela decisão definitiva, o juiz aplicou multa e honorários advocatícios, como ele próprio havia dito que faria em sede de decisão definitiva e conforme previsão do artigo 85 do Código de Processo Civil. Então, esse ponto, talvez o mais importante, evidencia que, de fato, se tratava de uma decisão definitiva. Terceira razão, o juiz determinou a expedição de alvará independentemente do trânsito em julgado da decisão. Ora, os três pontos, esses três elementos, deixam mais do que evidente que, de fato, se tratava de uma decisão definitiva, razão pela qual houve a interposição de recurso de apelação. Muito bem. É preciso deixar claro ainda que, apesar de todas essas considerações, o ponto do agravo, o ponto central, nevrálgico do agravo do instrumento, é outro, apesar de estar vinculado a esses três elementos ora trazidos. Na verdade, esse agravo ele foi interposto porque a agravante, minha cliente, foi surpreendida com a apresentação de um novo cumprimento de sentença, a parte daquele que já estava tramitando e no qual havia sido interposto recurso de apelação. E por mais esdrúxulo que seja esse ato de apresentação de novo cumprimento de sentença em cima de um outro cumprimento de sentença, houve, para além disso, o bloqueio de valores nas contas da minha cliente, de um montante de mais de 300 mil reais, de quase 400 mil reais, para ser mais preciso, R$ 377.771. Esse bloqueio, aliado à decisão de continuidade do cumprimento de sentença, é o que ensejou a interposição deste agravo e é o que causa estranheza à minha cliente. Muito bem. Há três graves equívocos na decisão que aceitou o cumprimento de sentença e que é oriundo, inclusive, do primeiro cumprimento de sentença. E eu queria tecer breves considerações acerca desses três equívocos. Primeiro, é impossível se permitir a existência do cumprimento de sentença, desse novo cumprimento de sentença, vamos chamar de cumprimento de sentença número 2. Essa etapa executória não pode existir simplesmente porque já existe um primeiro cumprimento de sentença que está tramitando e que trata exatamente dos mesmos valores que estão sendo pleiteados nesse novo cumprimento de sentença, objeto do agravo de instrumento, do presente agravo. E nesse cumprimento de sentença número 1, que já está tramitando, houve interposição de recurso de apelação e recurso de apelação esse com efeitos suspensivos. Então, esse primeiro ponto, por si só, já torna impossível qualquer apresentação de um novo cumprimento de sentença. Há de ser obedecido o rito processual previsto para aquele primeiro cumprimento de sentença. De sorte que não se pode admitir um atropelo de recursos, de vias processuais, com a apresentação de um novo cumprimento de sentença, de um segundo cumprimento de sentença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a parte exequente, no cumprimento de sentença,
a parte executada naquele cumprimento de sentença, no novo cumprimento de sentença, que deu ensejo a esse agravo, sequer foi intimada para proceder ao pagamento dos valores. Se estamos diante de um novo cumprimento de sentença, deve haver, sim, uma nova intimação para pagamento dos valores, mas não. O que houve foi um ato de constrição dos valores imediato, súbito, sem que a minha cliente tomasse ciência disso. Nós fomos surpreendidos, na verdade, eu fui surpreendido, na verdade, com os bloqueios súbitos nas contas dela, nas contas da empresa, da Potiguaçu. E, por fim, para além disso, um terceiro ponto, que é muito simples, mas, justamente por ser simples, torna ainda mais esdrúxula essa decisão atacada por meio de agravo de instrumento. O fato é que há 2 execuções em curso, e essas 2 execuções versam exatamente acerca dos mesmos valores, ou, por que não dizer, versam acerca do mesmo fato jurídico. E isso, por si só, já deixa muito claro que há uma incidência clara de litispendência nesse caso. E a litispendência pautada ou fulcrada nos artigos 337, inciso 6, parágrafo 3º, combinado com o artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil também. Como havia dito antes, não se pode admitir outro cumprimento de sentença provisório, tendo em vista que esse novo cumprimento de sentença provisório trata exatamente dos mesmos valores, da mesma questão, dos mesmos fatos jurídicos que aquele primeiro cumprimento de sentença tratava. E não adianta querer fazer o que a parte adversa fez, no sentido de dar a esse novo cumprimento de sentença o status de complementação do primeiro cumprimento de sentença ou de continuidade daquele primeiro cumprimento de sentença, de modo algum. O fato é que são cumprimentos de sentença distintos, diversos, e são diversos porque, se o rito processual fosse seguido adequadamente, deveria haver o término do julgamento da apelação daquele primeiro cumprimento de sentença para só então se executar aqueles valores que estavam sendo pleiteados. Mas não foi isso que aconteceu. A parte adversa claramente, manifestamente, atropelou todas as instâncias processuais cabíveis e apresentou um novo cumprimento. E o juiz, o magistrado Acó, o excelentíssimo juiz que julgou o segundo cumprimento de sentença, procedeu ao bloqueio imediato das contas de um valor absolutamente expressivo, de quase R$400 mil. Em suma, o fato é que não faltam motivos para que esse agravo de instrumento, ora pautado, ora julgado, seja julgado procedente por essa Egrégia Câmara. Não falta. E é com base em todos esses motivos, com base em todos esses pontos trazidos até então, com base nessa certeza, que eu aqui endosso todos os pontos já trazidos no agravo, endossados em sede de memoriais e ratificados aqui nesse momento de exposição de arguições orais. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade que me foi concedida e desejo um bom dia a todos os presentes. Tem citação oral pela outra parte? Não. Não, então, assim, a unanimidade da Câmara julgou cumprimento de sentença, decisão atacada que determinou o bloqueio eletrônico dos valores em substância, alegação de interposição de apelação com efeito suspensivo, violação ao artigo 10 do CPC e litispendência, rejeição, apelação civil que não foi conhecida, ausência de efeito suspensivo, artigo 513, parágrafo 2º do CPC, autoriza que o juiz do Acó intime o devedor para cumprir a sentença sem a necessidade de sua oitiva prévia, ausência de violação ao artigo 10 do CPC, litispendência não verificada, decisão mantida, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Essa é a decisão da Câmara. Esse é o processo de número 198 da pauta, a unanimidade, minha relatoria. Vamos agora para o 199. Agravante Ana Catarina Lira Alves, advogado Rafael Melo de Oliveira Souza e Rodolfo Guerreiro, gravado Cátia Regina Rosa Montenegro, Olavo Montenegro, advogado Érica Rocha Fernandes. Alguém aguardando esse julgamento? Sim, excelência. O advogado Rafael Melo, da agravante Ana Catarina, está presente. A outra parte também tem advogado presente. Vossa Excelência tem a palavra. Bom, cumprimento Vossa Excelência, os demais embargadores desta Egrégia Corte de Justiça, o representante do Ministério Público.
e os colegas aqui presentes. Essa ação, inicialmente, ela trata-se de uma ação de indenização por danos materiais, acumulada com uma medida cautelar, pedido de medida cautelar. Os fatos tratados na ação dizem respeito a uma venda de um lote de um terreno em duplicidade. O terreno, primeiramente, foi vendido à autora da ação e uma cessão de direitos, na verdade, direitos hereditários. Depois, essa mesma terra foi vendida a uma incorporadora em duplicidade. Então, na petição inicial, pede-se uma medida cautelar que foi deferida em primeira instância e bloqueou 5 lotes de um condomínio, chamado condomínio ampliare. Antes de deferir a liminar, a juíza de primeiro grau determinou que o autor emendasse a petição inicial para incluir no polo passivo a empresa vertical, já que os lotes de terra estavam registrados em nome dessa empresa vertical. E o autor, tempestivamente, cumprindo com a emenda à petição inicial, pediu a citação da empresa vertical e também fez um aditamento no pedido para incluir a vertical como responsável pelos danos materiais. Somado a isso, também foi feito um pedido de ampliação dessa tutela cautelar para que outros lotes fossem atingidos pela medida constritiva, assecuratória do direito do autor, porque, pelo tamanho do prejuízo, 5 lotes seriam insuficientes para salvaguardar a indenização. Então, foi pedido que mais 100 lotes desse condomínio fossem bloqueados, né? Fosse impedida a venda desses lotes, para uma forma de garantir a satisfação do crédito. Entretanto, a juíza de primeiro grau, a mesma, né, que teria determinado a emenda da petição inicial, ela depois mudou o posicionamento e deixou de citar a empresa vertical, porque a empresa vertical teria indicado 5 lotes. Só que o agravante entende que esses 5 lotes são insuficientes e entende também que, uma vez tendo emendado a petição inicial de forma tempestiva, incluindo inclusive um pedido de responsabilidade por danos materiais em relação à empresa vertical, a juíza de primeiro grau não poderia mais mudar de ideia e deixar de incluir no polo passivo da demanda. A agravante entende que quem escolhe quem será réu no processo é o autor. Então, se a emenda à petição inicial foi feita antes de qualquer citação, a juíza não pode mais mudar de ideia e deixar de incluir. Esses são os termos da sustentação oral, Excelência. Pois não. Tem pela outra parte, não, já chamei, não tem advogado pela outra parte. Então, a Câmara, à unanimidade, conheceu e julgou desprovido o agravo de instrumento. Se pretender, eu posso ler a emenda, se quiser. Né? Excelência. Decisão atacada que indeferiu o pedido de inclusão de réu ao polo passivo. Alegação de que cabe ao autor escolher quem será réu no processo. Pedido de inclusão de réu realizado após a propositura da demanda. Caracterização de litisconsórcio passivo ulterior. Excepcionalidade. Possibilidade apenas em casos previstos em lei. Casos dos autos que não se adequam às autorizações legislativas para a formação de litisconsórcio passivo ulterior. Pretensão deduzida perante o juiz previamente conhecido. Violação ao princípio do juiz natural. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade pela Câmara. Agora chamo o processo de número 200 da pauta, também de minha relatoria, envolve a apelação Selma Maria de Andrade, advogado Igor Silva de Medeiros e Severina Rodrigues, advogado Clarissa Barros Dantas. Alguém aguardando esse julgamento? Sim, Excelência. Igor Silva de Medeiros aguardando julgamento. Como é o nome de Vossa Excelência?
Igor, né? Desculpe. Representante da parte apelante, não é isso? Representante da parte apelante, Selma Maria de Andrade. Correto. Tem advogado pela outra parte. Vossa Excelência tem a palavra. Desculpe, desembargador Dilermando. Na verdade, eu não sou desse processo, mas eu gostaria de tirar uma dúvida, porque eu havia solicitado sustentação oral para um processo meu hoje, e o senhor não o anunciou. E aí eu só gostaria de saber se houve algum problema, se ele foi retirado. Doutor, olha, não podemos interromper a sessão para tirar dúvidas. O senhor não funciona nesse processo que foi chamado a julgamento. Então, o senhor se dirige à redação judiciária, que é quem controla. O relator, nem o relator controla isso. Quem controla é a redação judiciária. Então, eu peço a Vossa Excelência que se dirija à redação judiciária, mas não podemos interromper a sessão de julgamento. O doutor Igor tem a palavra para promover a sustentação oral. Doutor Igor. Obrigado, desembargador Dilermando, obrigado demais desembargadores, demais colegas advogados que estão presentes, membros do Ministério Público. Se trata de uma apelação cível nos autos de uma ação de rescisão de contrato com pedido de tutela de urgência e consignação em pagamento. Nessa ação, foi requerido a rescisão de um contrato de compra e venda que a parte compradora havia deixado de pagar as parcelas e confessa isso em suas peças de defesa, inclusive nas suas contrarrazões. Foi pedido que fosse aplicada a multa contratual, foi pedido que ela fosse condenada ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel desde a rescisão do contrato prevista contratualmente, e foi pedido que a mesma fosse condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais. A sentença deferiu o pedido de rescisão do contrato, a sentença deferiu o pedido de reintegração de posse, porém a sentença não deferiu o pedido de indenização pelo uso do imóvel. E como também a sentença não deferiu o pagamento de verbas, acolhendo o pedido de justiça gratuita da parte autora. Excelências, com relação ao pedido, eu vou pontuar diretamente o pedido de indenização do uso do imóvel. Eu gostaria de trazer como paradigma o julgamento da apelação cível 216.012.985, dígito 9, da relatoria do desembargador Cornélio Alves, em que, eu peço a licença de Vossas Excelências para ler a ementa da relatoria, que trata da seguinte forma: apelação cível, ação de resolução contratual com reintegração de posse, sentença que julgou o pedido procedente em parte para decretar a resolução do contrato de compra e venda e reintegrar a parte autora no imóvel objeto do litígio, condenando os réus ao pagamento de valores equivalentes a aluguéis e IPTU do imóvel durante o tempo da ocupação, rejeitando o pedido de indenização por danos morais, a ausência de pagamento integral do preço ajustado do imóvel objeto do litígio, fato incontroverso. Excelências, esse julgamento do desembargador Cornélio Alves, ele se assemelha integralmente com o pedido proposto na apelação atual, Excelências. O artigo 475 do Código Civil, ele diz que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. A parte apelada usou o imóvel e só se colocou em ponto de sair do imóvel por força judicial. O que está se pedindo é que ela indenize o patrimônio da parte pelo uso do imóvel após a rescisão do contrato, Excelências. Um outro ponto que gostaria de destacar é que a parte apelada é uma senhora muito digna, empresária de sucesso no ramo de turismo e no ramo de moda, no ramo de restaurante, possuindo um hotel na praia de Ponta Negra chamado Aquários Hotel, possuindo uma pizzaria naquele
naquela mesma localidade, possuindo lojas de roupa com o nome de Cláudia Fashion, e alegou carência de recursos para pagar as verbas sucumbenciais, tendo sido deferido. Excelências, na nossa apelação, nós apresentamos as fotos dos seus empreendimentos imobiliários, nós apresentamos a certidão da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, e nós não entendemos que seja, a parte apelante não entende que seja justo que a parte apelada se beneficie de justiça gratuita, possuindo amplo patrimônio imobiliário e empresarial. São esses os argumentos que possam inspirar-lhes a julgar procedente os pedidos de apelação. Gostaria apenas de pontuar quanto ao pedido pela senhora Severina Rodrigues, ao qual foi formulada em momento intempestivo, cuja certificação consta nos autos. Me limito a estas palavras e devolvo a palavra ao presidente, desembargador Dilermano. Desembargador Cornélio quer falar, senhor. Pois não, esse é de minha relatoria. Pois não, desembargador Cornélio. Eu vou pedir vista. Foi mencionado um voto meu, e eu preciso fazer uma análise minuciosa. Então, vista ao desembargador Cornélio, correto? Na ata de julgamento? Correto. Vista ao desembargador Cornélio, então, viu? Isso. Ok, senhor, notado. Vamos agora para o 201, também de minha relatoria. Apelante é José Ivan de Araújo, advogado Vitor Pereira Câmara, e apelado Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte, Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Alguém aguardando o julgamento? Ninguém aguardando? Então, proclamo o resultado da Câmara. A unanimidade conheceu e desproveu o recurso. Desprovido, 201. A unanimidade, 201. De minha relatoria. Não tem ninguém aguardando. Agora o 202. Também de minha relatoria, 202. Agravante, Ronaldo Marques Rodrigues. Advogado Felipe Augusto Cortes Medeiros e Ricardo César Ferreira Medeiros e Ricardo César Eduardo Júnior. Agravado do Rio Grande do Norte. Ferreira Eduardo Júnior. Agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Agravado do Estado do Rio Grande do Norte. De minha relatoria. Alguém aguardando esse julgamento? Algum advogado aguardando? Esse 202. Agravante Ronaldo Marques Rodrigues. Advogado Felipe Augusto Cortes Medeiros e Ricardo César Ferreira Eduardo Júnior. E o agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Ninguém aguardando? Se não tem ninguém aguardando, a Câmara, à unanimidade, votou pelo conhecimento e provimento do recurso, dando provimento ao recurso. Tem uma longa emenda aqui, se pretenderem que não tem nenhum advogado aguardando, dando provimento ao recurso. Ok, Edvaldo? Ok, excelência. Nenhum advogado se pronunciou nesse processo, não. Vamos para o 203. 203, também de minha relatoria, apelação também, Maria do Socorro dos Anjos Furtado, advogado Cristiano Luiz Barros Fernando da Costa e apelado do Ministério Público Estadual. Alguém aguardando o julgamento? Sim, excelência. Bom dia, tudo bem, desembargador Guilherme? Cristiano Barros, pelo apelante. Pois não. Representando Maria do Socorro, não é isso? Maria do Socorro dos Anjos Furtado. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos membros da Corte, excelentíssima senhora procuradora, representante do Ministério Público, e colegas que estão assistindo à sessão, servidores, tratam os autos de ação civil pública por ato de um trabalho administrativo. E a grande questão que se discute é se configurou o ato de um trabalho administrativo a contratação temporária de diversos servidores pelo município de Serra Caiada, cuja apelante é prefeita, mesmo com autorização legislativa. Diz o Ministério Público
que foi firmado um TAC no ano 2013 e que houve o descumprimento desse TAC. Existem duas questões preliminares que são de extrema importância, que sejam apreciadas por essa Corte com cautela e parcimônia. A primeira preliminar, que merece muita importância, diz respeito a uma preliminar de cerceamento de defesa. E digo isso porque o juízo de piso indeferiu toda e qualquer produção de prova nesses autos, inclusive prova oral, e julgou um julgamento antecipado do processo. Isso num processo de natureza penal, onde se discute ânimo, onde se discute intenção, onde se discute aspectos subjetivos, que parece algo desacertado, parece algo impossível e que cerceia de forma absoluta o direito de defesa da minha cliente e ora apelante. Não bastasse isso, também uma preliminar de coisa julgada. E por que coisa julgada, desembargador Cornélio, desembargadora Berenice, desembargador Dilermando? Porque os mesmos fatos objetos dessa ação de improbidade tinham sido objeto de uma outra ação civil pública, desta feita proposta tão somente contra o município de Serra Caiada. E naqueles autos, os primeiros, houve um acordo entre o município e o município de Serra Caiada. E no acordo constava expressamente que, com relação a esses contratos temporários e a esses fatos objeto dessa ação, nada mais tinha a reclamar o Ministério Público. Pois não, a gestora compareceu à audiência na ação civil pública anterior, firmou o acordo, resolveu o problema e foi surpreendida poucos dias depois com a propositura de uma ação de improbidade, que entende a parte apelante ser impossível em face da coisa julgada. Não bastasse isso com relação ao mérito propriamente dito do recurso e da questão da improbidade, é preciso destacar que se está discutindo única e exclusivamente se os contratos temporários são lícitos e, não sendo lícitos, se configura um ato de improbidade. Não há arguição, não há comprovação, não há discussão a respeito da existência de dano ao erário. Tampouco há qualquer discussão de que esses cargos não estavam previstos em lei, que assim estavam. E aí isso nos traz grande relevância, grande importância, porque num julgamento recente desta Câmara, desta primeira Câmara Civil, a então prefeita de Monte Alegre, Graça, ela foi absolvida, a ação de improbidade foi julgada improcedente, dando-se provimento à apelação, justamente numa situação como essa, em que havia lei autorizativa criando os cargos de contratação temporária. E é o caso dos autos que estou discutindo. O processo que falo, que seria paradigma, foi julgado em 3 de junho de 2020 e é a apelação cível 01.694.82.2013.8.20.144, de relatoria do desembargador Cornélio Alves. Foi unânime esse acordo. Então, não bastasse essas questões preliminares de cerceamento de defesa, onde o juiz de piso julgou a causa, como se bastasse analisar os fatos, que não fosse permitido à parte fazer uma ampla defesa inclusive da questão de ânimo, de dolo ou de culpa, não fosse a questão da coisa julgada, temos que, no mérito, esta Câmara Civil tem um acordo, um paradigma, numa situação semelhante em tudo, posto que, assim como no caso de Monte Alegre, no município de Serra Caiada havia lei autorizando as contratações temporárias, então não há ato de improbidade, ninguém pode ser desonesto por cumprir a lei. Cabia ao Ministério Público propor uma ADIM se a lei fosse inconstitucional e afastar a aplicação dela. Não cabia à gestora deixar de aplicar a lei. E não bastasse tudo isso, essas questões meritórias, entende também a apelante que a pena, com todo respeito, ainda que se entenda que o ato de contratar com arrimo na lei seja ímprobo, que não acredita a apelante,
é que a pena de piso também excedeu-se, foi desproporcional, foi desarrazoada, porque não sendo autorizada por lei a contratação, não havendo qualquer dano ao município, não haveria por que, além da multa fixada, fixar a grave pena de suspensão dos direitos políticos e a grave pena de proibição de contratar com o poder público. Então, por essas razões, é que a parte apelante requer a reforma da sentença, seja para acolher as preliminares suscitadas, dando provimento ao apelo para anular a sentença, determinar o retorno dela ao juiz de primeiro piso para realizar a instrução, seja para acolher a preliminar de coisa julgada, ou seja para, no mérito propriamente dito do apelo, afastar a condenação por improbidade ou revisar a pena num juízo de proporcionalidade e razoabilidade, mantendo tão somente a pena de multa. É o que requer a apelante, Excelência. E agradeço a atenção de Vossa Excelência. Eu vou pedir vistas, porque realmente eu lembro, teve um da minha relatoria, e os fatos são bem parecidos. Eu preciso fazer uma análise mais aprofundada para ver se se assemelham ao que eu julguei, que foi citado por doutor Barros. Então é o seguinte, eu vou pedir vistas, doutor Dilemano. Então, esse processo está com vista para o desembargador Cornélio, certo? Mas antes disso, porque o advogado precisa conhecer o voto do relator, não é? Então, o voto do relator é o seguinte, esse processo é de minha relatoria, né? É o 203, é assim, constitucional administrativo, apelação civil, só para dar ciência, né? Ação civil pública de improbidade administrativa, contratação de agentes públicos temporários para desempenhar atividades rotineiras da administração municipal, contratações sem prévio processo seletivo, sucessivamente renovadas e desídia de nomear candidatos aprovados para cargo de provimento efetivo, ciência do gestor, reiteração de ilícito na gestão de pessoal, ato de improbidade administrativa, presentes os elementos objetivos do tipo do artigo 11 da LIA e a consciência da ilicitude, manutenção da sentença, apelação conhecida e desprovida. Esse é o voto do relator, mas agora fica com vista para o desembargador Cornélio, correto? Vista para o desembargador Cornélio. Tá, porque eu lembro que o doutor Cristiano mencionou um voto meu aí, na realidade, eu tinha até dado um voto divergente, mas eu fui fazer uma análise, já tinha julgado um anterior e fez a análise do voto, né? E eles foram acompanhados pelo desembargador Expedito. Fica com vista para o desembargador Cornélio. Então, agora, o 204, que é de minha relatoria, apelante, é Itaú mesmo, aqui às vezes está invertido. 204, Itaú Seguro S.A., seguradora Lides Consórcio DPVAT, e advogado Carlos Maximiliano Mafra de Laete e Patrícia Andréa Borba. Apelado Edinalva Félix de Souza e Maria Gomes de Lima. Advogado Thalita de Oliveira Revoredo Azevedo. Algum advogado aguardando esse julgamento? Então, se não tem ninguém aguardando julgamento desde 204, eu anuncio aqui que a Câmara, a unanimidade, julgou assim: civil e processual civil, apelação civil, ação de cobrança, seguro e DPVAT, óbito decorrente de acidente automobilístico, indenização pleiteada por companheira e avó materna da vítima, pagamento do seguro feito aos irmãos do falecido como únicos herdeiros comprovados em processo administrativo, certidão de óbito que não declara a existência de companheira e nem de avó, apresentação de todos os documentos legalmente exigidos, credor putativo, teoria da aparência, validade do pagamento, boa-fé da seguradora, ausência de prova de negligência ou imprudência da seguradora, inexistência de obrigação de novo pagamento indenizatório, precedente do STJ e desta Corte, apelo conhecido e provido à unanimidade. Provido à unanimidade. Apelante Itaú Seguro S.A., seguradora Lides Consórcio, provido à unanimidade. 204. Esse é o último processo de minha relatoria. O processo, o de número 205, não é o caso, já foi informado, e o 206 eu sou impedido, eu passo a presidência, da relatoria do desembargador Cornélio, eu sou impedido porque eu proferi a sentença
na primeira instância, no 206, quando eu era juiz da terceira vara civil, proferi sentença. E também tem advogado que funciona, que guarda a relação de parentesco comigo, então eu passo a presidência, é desembargador Expedito, né? No caso, Sim, excelência. é desembargador Expedito. Desembargador Expedito, presidente. É, o mais Não é antigo. isso? Mais antigo, né? Desembargador Expedito. Pois não, bom dia, excelência. Receba a presidente de Vossa Excelência, com prazer. Chamo feito 206, apelação civil 2080/63304, apelante Francineide Alves, microempresa, advogado Marcílio Mesquita de Góes, apelante Fonseca Automóveis Limitada, microempresa, e Francisco da Fonseca, advogado Elermando Mota Pereira Filho, Sebastião Rodrigo Leite. Relator do desembargador Cornélio, há um advogado na sala. Sustentação oral. Sem desembargador Expedito. Marcelo Mesquita, pelo apelante. Pois não, você está com a palavra. Desembargador, eu recebi a informação de Jaqueline, é que o processo 206, o advogado está comunicando que saiu do processo e as intimações saíram em nome dele. Não saiu o nome dos novos advogados, pedindo para republicar. Não é, Jaqueline? Pois não. Vamos tirar de mesa, não é isso, excelência? Não, deve ter que tirar de pauta, né? De pauta para republicação. Porque tem que republicar. Aqui não há nem mais um processo, passo a palavra passo a presidência do desembargador de Lermando Moura. Não há nenhum processo mais em mesa. Eu indago agora de cada desembargador Expedito, algum pronunciamento, algum requerimento, alguma proposição. Só um bom dia para vocês e um forte abraço. Foi um prazer também virtualmente na presença de Vossa Excelência. Desembargador Cornélio, alguma proposição? Edivaldo, uma explicação. Tem um processo de sustentação oral que houve? Era esse? Era justamente esse, é isso? 206? 205 então, foi retirado de pauta porque já foi julgado. Já foi julgado e o 206... Pronto. Doutora Berenice, algum requerimento, alguma proposição? Não, excelência, nenhum. Então, não havendo mais processo em mesa com sustentação oral, demais são virtuais, declaro encerrada a sessão.